Ô, Cris, por favor, dê um zoom no sorriso de Vene Casagrande. Alô, Cris, tamo junto. Mais... Quem sou eu, Cris? Alô, Guga, tamo junto, Guga. Não, mas tira essa foto que daqui a pouco a gente vai mostrar, daqui a 3 segundos. Ah, a dupla Fla-Flu Cadê tá o... feliz. olha essa foto aí, Vene Casagrande. Quem é essa foto aí? É o porquinho. Muito bem. O que aconteceu com o porquinho? É o que aconteceu desde 2017. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo dentro da sua casa no Allianz Parque em Campeonato Brasileiro. Muito bem. Cadê o sorriso, Vene Casagrande? Vene Casagrande está feliz. Dormi levinho. É, pena que eu não posso dizer o mesmo para Lucas Pedrosa. Troca a foto, por favor, Cris. Você tem alguma coisa para falar? Aí. Cris, na caixa, por favor, um recado para nosso amigo Lucas Pedrosa. Oi, Pedrosa. Ah, Cris, você pegou leve, pô. Ai, meu Deus do céu. Você tá bem, amigo? Tô bem. Olha de pertinho minha pele. Vê se a minha pele tá boa. Tá perfeito. Sabe por quê? Não me estressei. Jogo, né? Eu sei. Não me estressei, não teve jogo Mas do eu fogão. não fiquei Olha, estressado não, Fernanda. se um dia eu encontrar com Deus e a gente puder voltar... Ah, negócio de voltar. Ele vai falar, o que você quer voltar na vida lá? Eu quero não gostar de futebol. Isso vai me ajudar em tanta coisa, Vene Casagrande. Ou não. Ou não. É? Será que não? É. Imagina se eu gostasse de falar de unhas de fibra, Crigel, falar não. de viagem. Mas aí eu você tenho não que o quê? seria a Fernanda Maia. Eu acho que você pode escolher algo melhor, entendeu? Tipo o quê, Vene? Torcer pro Flamengo, ué. Ai, Lucas Pedrosa. Quem é o atual campeão brasileiro? Olha aí do lado dele, ó. E o atual campeão da Libertadores? Olha aí do lado dele, E ó. o cara te zoando, tá vendo? Deixa ele! E aí, sabe de uma coisa? Escutei um risinho E aí, desse Pedro? na minha casa E aí? ontem. Ele tá parte fazendo do um futebol, C com a né? mão. Olha aqui, eu tava assistindo ao jogo, torcendo pro empate. Aí, quando o Flamengo fez o gol, comecei a torcer pro Palmeiras fazer um gol. Aí meu marido, ué, por que você tá torcendo pro empate? Eu falei, porque eu quero ser campeã brasileira. E aí segura os dois. Aí ele gargalhou. Tá certo. Eu tô nessa com ele. Assina logo o documento da Copa do Brasil. Olha, Agora, o Flamengo vem... Chegou outro na briga, né? Que é o Cruzeiro. Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa 2-0 e encostou um pontinho só no líder. Tem o áudio do VAR daqui a pouco, muita polêmica, hein? É pênalti, não é pênalti. Rodou. Com casa cheia, o Palmeiras começou o jogo atacando. E com apenas 10 minutos de partida, Facundo Torres tentou o cruzamento. Varela desviou com a mão e o árbitro marcou o pênalti. Piquerez foi para a cobrança, mas Rossi defendeu o pênalti e o rebote. Das últimas 5 cobranças, o goleiro rubro-negro defendeu 4. E se teve pênalti polêmico no primeiro tempo, também teve pênalti polêmico no segundo tempo. Dessa vez, Luiz Araújo serviu a Arrascaeta, que tentou o drible e foi derrubado por Murilo dentro da área. O árbitro mandou seguir, mas o VAR chamou. Decisão final, penal. O próprio Arrascaeta foi para a bola e abriu o placar, 1-0 Flamengo. Atrás do placar, o Alviverde tentou reagir. Primeiro, Maurício chutou sem direção. Depois, Flaco Lopes chutou mais torto ainda. Já aos 37 minutos do segundo tempo, Piquerez também chutou para fora. A eficácia que faltou para o Palmeiras sobrou para o Flamengo. Em boa jogada de Wallace Ian, Ayrton Lucas saiu na cara do gol para marcar o segundo. Flamengo 2-0. Bem no jogo, o Wallace Ian quase deixou o dele, mas o chute foi para fora. Já no finalzinho, Flaco Lopes teve a chance de diminuir o placar, mas Rossi fez bela defesa. Final de jogo, Flamengo 2, Palmeiras 0. Com o resultado, o rubro-negro cola no líder Palmeiras e se mantém vivo na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Vene Casagrande, Boa Lucas tarde. Pedrosa, Boa tarde. você de casa, boa tarde. Você conversa com a gente no Twitter, manda lá a sua opinião. Olha aí, hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente. Segue a gente também na plataforma @SBTRio. É X, né, Vene? É X. Vene Casagrande, em algum momento você se preocupou ontem ou você
ficou tranquilo pensando que o Flamengo ia sim sair de lá vitorioso, Vene Casagrande? Não, eu preciso ser sincero. Eu confesso pra você que eu não estava tão otimista para esse duelo. Obviamente, quando eu falo isso, é porque o Flamengo estava recheado de desfalques. E quando eu falo recheado de desfalques, são desfalques importantes. E o Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada, sem sombra de dúvidas. Mas estamos falando de um clássico do futebol brasileiro. E como o Felipe Luiz disse, atualmente são os 2 melhores elencos. Então, tudo pode acontecer. E aconteceu aquilo que poucos rubro-negros imaginavam que fosse acontecer. O Flamengo sendo melhor na partida e vencendo por 2-0, mesmo com muitos desfalques, e algo que precisa ser dito. Desfalques e o Flamengo ainda perde o Gerson aos 11 minutos do segundo tempo, ou seja, jogou sem o Gerson por cerca de 35 minutos. Mas o Flamengo tem um grande treinador. E se eu em algum momento já critiquei o Felipe Luiz, pouquíssimas vezes, porque ele costuma errar pouco, ainda bem, ontem ele foi muito certeiro. Naquele jogo de prancheta que você gosta de mencionar, ele foi extremamente inteligente. Ele mudou o estilo de jogo do Flamengo, algo que a gente pouco viu desde a chegada dele, porque o Flamengo, qual é a característica com o Felipe Luiz? Marca a sua pressão o tempo todo, intensidade extremamente alta. Quanto o Palmeiras, não, ele mudou a estratégia e de maneira inteligente, pelo visto ele estudou muito a equipe do Palmeiras. O que ele fez? Ele diminuiu um pouco isso, não marcou tanto sob pressão, deu mais a bola até ao adversário, no caso o Palmeiras, e mudou o seu estilo de jogo. E no primeiro tempo fez aquilo que ele queria fazer. Não saiu de campo, digamos, derrotado. Pelo contrário, fez um jogo... O Palmeiras e o Flamengo não fizeram um grande jogo. Eu esperava, tecnicamente, um jogo melhor. Mas fizeram o jogo... O Flamengo fez um jogo extremamente inteligente. Conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz fez muita diferença. As mudanças. Porque no segundo gol, por exemplo, os 3 jogadores que ele colocou, Ayrton Lucas, o Alacian e Pedro, os 3 participaram da jogada. E eu acho que a tacada de mestre dele foi quando ele perde o Gerson, quando ele coloca o Danilo no campo. E muita gente imaginou que ele fosse fazer o quê? Botar o Danilo na zaga, adiantar o Léo Ortiz como primeiro volante. Não, ele botou o Varela novamente como volante, Danilo na lateral direita. E ali ele foi muito bem, porque o Varela estava fazendo uma grande partida e ajudou demais na saída de bola, na transição rápida. Inclusive no segundo gol também ele participa da jogada. Então ontem eu posso dizer que, embora o Flamengo não tenha feito um jogo brilhante, não foi aquele jogo, aquele espetáculo, mas o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como treinador, de maneira extremamente inteligente. O resultado, muito importante. Você venceu o Palmeiras dentro da sua casa, embora o Palmeiras no Allianz Parque ainda não tenha feito gol no Campeonato Brasileiro, isso precisa ser dito, mas vencer lá é extremamente difícil. E vencer lá, além de ser difícil e recheado de desfalques, é algo que poucos clubes conseguem fazer. E o Flamengo mostrou que pode não ser campeão, mas vai brigar pelo título até o fim. E para finalizar minha análise, eu não posso deixar de dizer sobre o setor defensivo do Flamengo ontem. O que o setor defensivo do Flamengo jogou ontem foi absurdo. Rossi foi extremamente inteligente e se eu tivesse que votar no melhor em campo, mesmo o Alexandre jogando muita bola, mesmo o Varela jogando muita bola, o Rossi para mim seria eleito o melhor em campo. Porque ele faz a defesa de um pênalti, esse pênalti poderia ter mudado a história do jogo, porque se o Palmeiras faz esse gol, verdade, a história poderia ter sido diferente. Ele faz uma grande defesa no rebote e também no finalzinho do jogo ele conclui a boa partida dele fazendo uma outra defesa. Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma grande partida também. Alexandre, repito, como joga futebol. O Felipe Luiz ontem falou sobre isso. Que jogador, que espetáculo. Inclusive, eu acho até que ele vai estar na lista do Ancelotti daqui a pouco. E o Varela só não foi uma partida perfeita, porque no lance do pênalti ali, para o Palmeiras, eu acho que ele deu mole. Embora eu não acho que tenha sido pênalti. Mas ele dá margem para ser pênalti, da forma que ele pula. Mas fez uma partida também brilhante. Foi importante como lateral direito, foi importante depois como volante. Então, o setor defensivo do Flamengo ontem fez uma partida sublime. A gente já percebeu que o Felipe Luiz cresce quando é uma final ou um jogo importante. Vamos lembrar o jogo contra o Corinthians, que foi um dos cartões de visita ali dele, em que ele perde o Bruno Henrique e ele mexe em tudo e as estratégias dele dão certo. Aquela final, aquele momento ali bota na conta do Felipe Luiz. E ontem, que era uma final, falamos aqui, terão algumas ainda até o final, até a 38ª rodada, mas ela foi uma final sim Só desse Brasileirão. Só para finalizar minha análise que eu acabei esquecendo de mencionar, a entrada do Michael no intervalo do jogo, no lugar do Cebolinha também, mudou a partida ali, deu outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo. Ô Lucas Pedrosa, vamos analisar aqui os pênaltis dessa partida. A gente tem o áudio, vamos escutar o áudio do VAR. É o pênalti que marcou para o Palmeiras e o pênalti que marcou para o Flamengo. Cadê? Para mim, o bloqueio é claro.
Só tem que ver se estava dentro ou fora. Pra mim, o pé tá sobre a linha. E ele tá com a mão à esquerda da linha. Então, ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3B? Bloqueio, é claro. Só achei que está fora. Esse não é o contato ainda. Acho que o contato é um pouquinho mais. Volta um pouquinho. O jogador tá dentro. Ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Me dá o tronco. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Ó, ele segura, ó. Ele pede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de fora por dentro. Muito bem, o primeiro, que foi o pênalti pro Palmeiras, ele foi muito difícil, na minha opinião, assim, porque a gente olha, Pedrosa, uma câmera eu achei que ele estava fora da grande área e numa câmera eu achei que ele estava dentro da grande área. O golpe com a mão, todo mundo entendeu que ele botou a mão na bola. Vocês concordam comigo? Sim. Tanto é que eu falei agora. Você acha, ô Pedrosa, que isso foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje é que quem está apitando o jogo é o VAR. O VAR é que está apitando o jogo. O árbitro não está apitando o jogo. Vou dar um exemplo. Nesse lance aí, eu acho que não tem câmera conclusiva que consiga cravar que a bola está dentro ou que a bola está fora. O que tem que valer, então, nesse caso? A decisão do campo. A decisão do árbitro. E ele marcou o pênalti no campo. Perfeito. Então, para mim, é isso que tem que valer. A mesma coisa do lance do Arrascaeta. O árbitro estava perto, contato ao vivo é diferente de contato de replay e o VAR, me corrija se eu estiver errado, tá? O VAR, ele veio para interferir em lances claros, onde o árbitro não consegue tomar uma decisão de campo e o VAR chega e fala assim, opa, aqui ó, temos uma decisão clara, e estamos aqui de forma unânime praticamente na cabine para você ver que na nossa opinião foi pênalti ou foi gol ou algo desse tipo. O lance do Arrascaeta não é um lance claro. Ele estava no campo, ele estava perto, pertíssimo. Estava perto. Pertíssimo. A gente está falando ali de 7 metros, vamos dizer assim, no máximo. Ele tem total condição de ver o lance, ele analisou o lance e não deu pênalti. O VAR chama em um lance interpretativo e aí faz o Ramon Abate-Abel trocar de decisão. Porque assim, se foi pênalti no Arrascaeta, lembra que a gente falou sobre os lances do Ares aqui? Todos os lances do Ares seriam pênalti. Esse que é o fato. O lance do Grêmio contra o Bahia também é um absurdo, é um completo absurdo. Então assim, no meu entendimento de futebol, o que mais tem me incomodado é que quem tá apitando as partidas do futebol brasileiro é o VAR, não é o árbitro. O árbitro virou um mero coadjuvante. O árbitro virou apenas um figurante dentro de campo em que ele toma decisões e essas decisões, mesmo que interpretativas, são toda hora revistas e o árbitro tá perdendo pro replay. O replay tá ganhando do árbitro. Então assim, eu acho que foi pênalti, eu jamais daria esse pênalti no Arrascaeta, assim como eu não daria na maioria dos pênaltis do Ares. Só teve um pênalti do Ares que eu acho que foi pênalti, foi contra o Vitória, que o Lucas Halter puxa ele, eu acho que ali foi pênalti, mas esse aí, isso é lance de jogo, gente. Ainda mais com o árbitro, a decisão de ao vivo, no ao vivo lá, ele sabe exatamente a intensidade. Se a gente ficar vendo aqui a câmera no replay, a gente vai achar que foi pênalti. É óbvio. Ainda mais no devagar, né? Então assim, o VAR está interferindo diretamente, não é só porque é o Flamengo, que é o Palmeiras, que é fulano, que é ciclano, o VAR está apitando os jogos do futebol brasileiro e isso é terrível pro nosso futebol. E esse mesmo árbitro, o Ramon Abate-Abel, ele é o árbitro do jogo entre Botafogo e Palmeiras desse ano já, né? Na primeira rodada do Brasileirão. O Igor Jesus sofre um pênalti eu acho até com mais truculência que essa, e ele escolhe, como ele escolheu aqui, não marcar o pênalti. Exato. Ou seja, o critério dele era não marcar. Só que na ocasião, o VAR não pediu revisão. No primeiro tempo, e passou batido. O Vitor Roque tem um empurrão. Quem empurra o Vitor Roque? Foi Alexandro. Alexandro. Eu acho que aquilo não é pênalti, tá? Aquilo ali é jogada de jogo. Mas se o árbitro acha que isso aí, se o VAR acha que isso aí é pênalti e chama o Ramon, ele deveria ter chamado o Ramon também pra ver o do Vitor Roque. Só que ele não tem que interferir. Eu também acho. Eu acho que tem um lance que não foi pênalti, foi uma falta que eu acho que é mais escandaloso ainda. O lance do segundo cartão amarelo do Gustavo Gomes em cima do Luiz Araújo. Não faz o menor sentido ele não dar o cartão amarelo pro Gustavo Gomes. Porque a entrada do Gustavo Gomes foi praticamente na canela do Luiz Araújo. Era para cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão, porque ele já tinha amarelo. Então, Fernandinho, onde eu quero chegar? Eu entendo a polêmica, inclusive já esperava a polêmica. Sim. Quando saiu a escala da arbitragem, eu mesmo botei lá no meu Twitter. Será que teremos polêmica? Era óbvio que a gente ia ter polêmica, porque esse árbitro é muito fraco.
E ele, obviamente, eu concordo com o Pedrosa, ele vai através do VAR, ele não vai através E das ele apita os decisões maiores dele. jogos, né? Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, ele vai estar no Mundial da FIFA de Clubes, representando a arbitragem brasileira, pra gente ver o nível da arbitragem brasileira. Mas eu acho que dizer que o Flamengo ganhou por causa de arbitragem, eu ia chegar- isso é totalmente errado. Eu ia chegar lá. Não Porque eu é. não tive- Porque assim, eu entendo a polêmica, mas apesar da polêmica, os dois times fizeram jogos Sim. interessantes. E apesar da polêmica, o Flamengo mereceu vencer essa partida, até porque se o Palmeiras tivesse feito o pênalti, tivesse convertido o pênalti, Sim. a história poderia ter sido Claro. diferente. É porque o Palmeiras não E o teve Palmeiras esse. teve um pênalti marcado pra ele. Só Não, pra- eu assim, Eu a quero gente... deixar claro, porque eu não falei do jogo, só falei de arbitragem. Não, a gente vai falar agora do É. jogo. Fiquem calmos, vamos voltar pra campo e bola. A gente só precisa entender que na TV a gente tem uma estratégia Vai, chamada cuidado com a bola. de estratégia de audiência, tá? O povo adora ver replay, o VAR, e falou, e não sei o quê, e papapá. Quer saber se foi Nós ou não subimos foi? aí meio ponto com essa hora da uma polêmica, da não tem polêmica, jeito. entendeu? Mas ninguém tá falando aqui que o Flamengo ganhou ou não ganhou Aqui. por conta disso. Mas não, se pegar a tá ponte certo. aérea, tem gente falando. Não, mas aqui Entendeu? estamos fazendo isso aqui porque faz parte do nosso jogo. Mas voltando para o campo e bola, fala. Inclusive, a gente não pode deixar de mencionar isso. O tom preconceituoso do auxiliar do Abel Ferreira, quando ele fala que os pênaltis foi jeitinho brasileiro. Porque O dele também? o do Vitor Roque contra o São Paulo, ele não falou a mesma coisa. Não, o Abel falou que tem que reclamar com o árbitro. tem que Exatamente. perguntar pro Não, árbitro. mas absurdo. ele pra mim, ele é o mais impressionante. Eu adoro o Abel. Eu acho ele um cara que, pra mim, é o melhor treinador no nosso Brasil aí nos últimos anos. Ele tá sempre brigando. Ele pode não ganhar, mas ele tá sempre brigando. E ganha muito, muito mais do que perde. Mas ele tem essa mania de quando não é a favor dele, ele reclama. E quando ele não fala nada. Por isso que ele não tava na beira do E de campo uns ontem. 2 anos pra cá, vocês podem perceber, ele bota o auxiliar dele pra brigar, pra falar, Mas pra... nesse caso, Fernandinho. ele não estava no beira do campo ontem, sabe por quê? Porque ele tava O Abel tem suspenso. mais de 70 cartões na Aham. carreira dele no Brasil. Eu acho que reclamar é do jogo. Assim, quem não chora não mama aqui no futebol brasileiro. O Grêmio chorou. O que aconteceu nessa rodada? Foi claramente beneficiado. O problema é quando você usa tom preconceituoso. E ele usou tom preconceituoso contra nós brasileiros. E nós brasileiros não podemos aceitar isso. Sim. Jeitinho brasileiro aonde? Como assim? Como se o brasileiro fosse malandro. Tratando o brasileiro ele como nem malandro. tem direito de falar isso. Exatamente. Se a gente quiser falar isso da gente pode. Porque nós somos brasileiros, nós temos lugar de fala. Ele não pode falar isso da gente. E não é a primeira vez. Ataque de índio, tipo de índio? Como que a foi mesma que ele coisa, falou? é a mesma Foi uma coisa. coisa assim. Não Em é a primeira 2023 vez. ele falou do sistema e o Palmeiras acabou sendo campeão. Se a gente falar que eles têm jeitinho português, eles vão gostar? Não. Então, obviamente, a gente não pode fazer isso. Muito então, bem. só pra finalizar Bom minha linha recorte de aí, raciocínio, porque, como eu falei, não falei do jogo, cara, primeiro tempo pra mim ruim, tá? Das duas equipes, tecnicamente bem ruim. Eu acho que teve muito mais transpiração, competição, duas equipes que obviamente entenderam o momento de que aquilo ali era uma final e competiram, correram e tudo mais, mas foi fraco o primeiro tempo. Primeiro tempo de nível de jogo, o que tem sido até uma Você não coisa... acha respeitou? Eu acho esses Não, esses não acho, jogos não. Acho desse fraco jeito fica uma tecnicamente. coisa O meio... Flamengo e o Palmeiras tem sido assim. Tem sido ruim, é tecnicamente fraco, muitos erros individuais, muitos erros de passe, de progressão de jogada. Acho que o Flamengo sofre muito quando, por exemplo, o Everton Cebolinha foi escolhido. Foi mal, jogou nada. O Bruno Henrique, que estava lá na frente, ele foi o cara que foi lançado o tempo inteiro porque o Felipe Luiz usou um pouco desse contra-ataque no primeiro tempo. Também não conseguiu segurar as bolas, também não conseguiu dar efetividade. O próprio lance do pênalti do Palmeiras é um lance isolado, não é um lance perigoso. Não, é um verdade. lance que vamos tentar cruzar, que é o que o Palmeiras fez a partida inteira. Agora, se você olha para o segundo tempo, o Flamengo já era melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. O Flamengo já trocava as bolas. Inclusive, o lance do pênalti no Arrascaeta, se você for pegar a jogada inteira, é uma belíssima jogada, uma saída de 3 perfeita, descida de volante, atraindo a marcação do Palmeiras. O Luiz Araújo, que para mim foi um dos melhores do jogo também, foi muito importante nessa transição, porque ele sai da posição dele, consegue dominar a bola e acha o Arrascaeta em condições de conseguir driblar ali o Murilo. Enfim, o Flamengo, e principalmente aí eu concordo com o Veni, ganhou o jogo definitivamente nas mexidas do Felipe Luiz, quando ele coloca o Ayrton Lucas, quando ele coloca o Pedro, e eu vou falar aqui novamente, eu não consegui entender o Bruno Henrique jogar e o Pedro não jogar, tá? Mais uma vez, o Pedro em 5 minutos de jogo ele conseguiu achar uma solução ali que deixou o Alacian e o Ayrton Lucas em condições Que de entrou também fazer bem gol. também o Alacian Wallace, é um né? garoto também que entrou muito bem, Destaque pra inteligente demais. Então assim, o Flamengo venceu por méritos. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. Tirando essa parte de arbitragem, que eu já dei aqui minha opinião, sendo pênalti ou não sendo pênalti, não acredito em favorecimento para A ou para B, eles são horríveis mesmo. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no segundo tempo e mereceu vencer a partida.
Muito bem. Vamos ver a classificação, Vene Posso só atualizar Casagrande? a situação do Gerson? Do Gerson, sim. Porque é importante, Claro. porque o Gerson ontem saiu com muitas dores no joelho, inclusive a imagem é para preocupar, porque a forma como ele estava no banco de reservas, eu pensei no pior. E o pior não aconteceu. Segundo o Flamengo, após exames, ele teve apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Então fica aí a boa notícia dos males o menor. Muito bem, tá aí o Palmeiras com 22 pontos e agora o Flamengo encostou. 21 pontos. Se o Palmeiras tivesse vencido ontem, ele ia abrir uma larga 7 vantagem pontos de pro Flamengo. 7 pontos. Cruzeiro também tá no bolo ali com 20 pontos em terceiro lugar. E o Bragantino, que tá desde o início fazendo barulho no G4, hein, Vene Casagrande? Joga hoje. Joga hoje, ainda tá com um jogo a menos. O Bragantino com 17, o mesmo número de pontos. Ô, Cris, ó o Fluminense aí, Cris. Tá feliz, Cris? Olha aí, ó. Muito, ele disse muito, o Vene Casagrande. É o quinto colocado, o nosso Fluminense. Vamos virar a página, Pedrosa? Não tem necessidade. Mas eu Sabe o que ainda o Renato tô sonhando. falou? Não viu a coletiva, não? Não, Pô, não na vi. próxima eu nem vou ao jogo. Fico em casa mesmo. Olha aqui, pode virar a página. Renato tá Não? tendo salvo. Vamos virar por- daqui a pouco. Por uns gols relâmpagos no final do jogo, Renato. Olha aqui o Fogão em Cuidado, 11º com Renato. 12. O Botafogo que não jogou contra o Ceará. Era um jogo desse final de semana, passou para início de junho. E o Vascão em 15º lugar com 10 Mas pontos. quando deu sorte, cara. Fortaleza perdeu, Vitória perdeu, Santos ganhou, mas já tava lá já tava com menos pontos, digamos assim. Até que deu sorte, porque poderia ter ficado dentro da zona de rebaixamento. E também, se o Santos não vence, o Vitória que vai, né? Pra mim, a maior surpresa, sabe quem é? É o Mirassol. Eu tava falando isso Mirassol, ontem, Vene. cara. E assim, não é surpresa Vene. só no rendimento e números na tabela, não, mas desempenho. Aham. Eu fiquei vendo o jogo junto com contra o São Paulo, por exemplo. Cara, eles jogam bem, cara. É um time Mas bem por quê? treinado. O Mirassol descansa. É, É, O tem Mirassol isso também. descansa. é verdade, É Pedro. por isso que eu boto o Cruzeiro aí como forte candidato ao título Vamos também. lá, o Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o comando da seleção brasileira. Ele faz sua primeira convocação daqui a pouco, 3 horas da tarde. E nós temos uma arte, um beijo para Daniel Dutra, que tem faz todo o embelezamento do nosso programa com essa arte maravilhosa. Identidade visual. Ele escolheu colocar nomes, Pedrosa e Vene Casagrande, você de casa, que ou nunca foram convocados ou são menos convocados dos 50 nomes que apareceram na pré-lista do Ancelotti. Então ele colocou esses caras que ou eles têm sido menos convocados, porque a gente tem o Alex Telles aqui com experiência de Copa do Mundo, né? Mas ultimamente tem sido menos convocado, ou que nunca foram convocados. E aí eu quero saber de vocês, qual desses nomes, na opinião de vocês, eles precisam estar nessa convocação do Ancelotti? Começo com você, Vene Casagrande. Nessa página aqui, quem você acha que precisa estar de qualquer jeito na convocação De do qualquer treinador? jeito, De qualquer jeito. Alexandre. Tá Alexandre jogando do muita Flamengo. bola com a camisa do Flamengo e é uma posição que não tem muitas opções. E também é um jogador que o Ancelotti conhece desde os tempos de futebol europeu. Então acho que o Alexandre, só um, né, que eu posso escolher. Pode Alexandre. dois que eu sei qual é o outro. Dois? Que você já subiu o olho. Wesley. Eu escolheria o Wesley. Eu acho que a gente está falando de um dos melhores jogadores. E é uma posição também carente no futebol brasileiro. E você, Alexandre, Pedrosa? Com certeza, pra mim é titular. Cara, e o resto eu não consigo cravar. Eu não vou nem votar no outro. Pra mim, quem for, tá ok. Não tem, meu Deus, se ficar fora é absurdo. O único que eu consegui entender. O Caio Henrique merece oportunidade também, apesar de ser da mesma posição do que o Alexandre. É um jogador muito inteligente, que pode também dar outra característica para o lateral. Mas, Pedrosa, tem que estar na lista. Alexandre. O resto eu não cravo, tem que estar na lista, não. Muito bem, às 3 horas sai a convocação, a primeira do Ancelotti. E atenção, atenção, pessoal, vamos ver como ficou a nossa visita com Caixa